Bom dia, galera! Hoje a gente tem professor novo aqui, ó. Não sou mais o mesmo, ó. Raspei a cabeça. Dá uma mudança no visual. Como é que vocês estão? Como é que tá todo mundo? Dormiram bem? Acordaram bem? E aí? Como é que tá o dia? Hoje a gente vai continuar nossa matéria no nosso capítulo. Deixa eu ver. Capítulo 9. A gente vai dar continuidade, beleza? Vou mudar aqui a tela para a gente começar a nossa aula de geografia, nossa jornada pelo conhecimento geográfico. Vou mudar aqui a tela. Então, queridos e queridas, hoje a gente vai dar continuidade à matéria e vai começar a falar sobre o espaço rural brasileiro, né? Quais são as atividades feitas nesse espaço rural, como essas atividades são feitas, né? Porque a gente, por exemplo, tem a agricultura. Só que tem diversas maneiras nesse espaço rural de se fazer a agricultura. Tem uma agricultura mais familiar, tem uma agricultura mais industrial, né? São diversas formas de se plantar alimento. E também a gente vai estudar como que essas diversas formas de você usar o solo no espaço rural interferem nesse espaço, né? Não só no rural, mas como aqui na cidade também. Quais são as consequências positivas, negativas? A gente vai analisar essas nuances desse espaço rural, beleza? Então aqui a gente já começa nessa imagem aqui, ó, a gente já começa a perceber, perdão, nessa imagem aqui a gente já começa a perceber que o espaço rural ele não dá para a gente falar o espaço rural, né, como se fosse uma coisa só, né? Nessa imagem aqui, nesse primeiro exemplo, a gente já começa a perceber que são duas coisas não, que são coisas, vários espaços rurais dentro desse espaço rural brasileiro, ok? Aqui a gente tem algo voltado mais para a agricultura familiar, sem tanto uso de tecnologia. E aqui a gente tem algo mais voltado, mais parecido com a indústria, né? Essa agroindústria, ok? Primeiro, então, a gente tem que definir o que é espaço rural, né? Quais são que a gente tem que observar em algum local para a gente considerar esse espaço um espaço rural, que não seja um espaço urbano, ok? Primeira coisa, eu coloco aqui, ó, que o espaço rural é o local onde predomina as atividades do setor primário da economia, né? Lembra disso? A gente tem as divisões do setor primário, secundário e terciário da nossa economia. Aqui no setor primário, tá errado aqui, ó, né? Local que predomina as atividades do setor primário é um O da economia. O que é esse setor primário, né? São atividades de agricultura, pecuária, pesca e extrativismo, né? Como a gente tinha visto nas aulas passadas, né? Então, beleza. Espaço rural é onde predomina esse tipo de atividade. Ok. Aí eu coloco aqui, ó. Nesse espaço são produzidos os alimentos consumidos pela população e também a matéria-prima transformada pela indústria. Ou seja, tudo que a gente come, todo o nosso alimento vem desse espaço rural, certo? Esses diferentes espaços rurais brasileiros. Um exemplo aqui da nossa cidade do Rio de Janeiro, né? A gente que mora aqui na Ilha do Governador, dentro da cidade do Rio e dentro do estado do Rio de Janeiro, todas as hortaliças, todos os alface, rúcula, né? As hortaliças de uma maneira geral, elas vêm da região serrana do Rio de Janeiro, né? A área ali de Friburgo, Nova Friburgo, né? Teresópolis, Petrópolis. A grande maioria dos alimentos que a gente consome em forma de hortaliças vem dessa região, né? A gente aqui está no espaço urbano recebendo alimento do espaço rural, né? Tem sempre uma troca entre essas duas regiões, entre esses dois espaços. No caso, a gente recebe o alimento desse espaço rural da região serrana do Rio de Janeiro, né? E quais são essas paisagens culturais típicas que a gente percebe no espaço rural, né? Pastos, celeiros, cercas, né? Se a gente, só com a capacidade que a gente tem da visão, a gente consegue observar
características típicas de coisas que tem no espaço rural e coisas que tem no espaço urbano, ok? Dando continuidade aqui. A gente tem diversas atividades econômicas presentes nesse espaço rural, né? Aí eu coloco que as características do espaço rural e suas paisagens variam principalmente em função dessa atividade econômica que é realizada, né? Porque no espaço rural não tem somente lá, por exemplo, o plantio de alface ou o plantio de soja. Tem diferentes atividades econômicas que vão fazer parte desse espaço rural. E dependendo do tipo de atividade econômica, a gente vai ter uma paisagem diferente, a gente vai ter características diferentes desse espaço rural. Aí aqui eu coloco 4 tipos de atividades econômicas que são realizadas dentro do nosso espaço rural brasileiro. A primeira delas, a agricultura, né? Eu coloco aqui que grande parte da alimentação consumida anualmente pela população mundial é proveniente da agricultura. E 1 a cada 3 trabalhadores realizam alguma atividade voltada para esse setor primário. 1 a cada 3 trabalhadores no planeta estão trabalhando em algum tipo de atividade do setor primário da economia, né? Que justamente é essa agricultura e retirada de matéria-prima da natureza. Outra atividade econômica feita no espaço rural é a pecuária, né? Que é a criação de animais, é uma atividade que marca essa paisagem rural. E tem vários tipos de pecuária. O gado pode ser criado solto, no pasto, comendo grama. O gado pode ser criado confinado, comendo ração e grama. Tem vários tipos de modos de produção dentro dessa atividade econômica, né? Eu coloco, a criação de animais é uma atividade que marca a paisagem rural. O gado criado solto no pasto e os galpões e currais com criação de animais confinados são elementos que marcam também essas paisagens rurais, né? Ou seja, diferentes modos de produção dessa pecuária. Outro que eu coloco aqui, que a gente estava estudando, o extrativismo, né? A extração de recursos naturais dessa natureza, que pode ser mineral, vegetal e animal. E ele é muito frequente em áreas rurais e forte modificador da paisagem, né? A gente estava estudando que ele modifica muito a paisagem e que ele degrada muito o meio ambiente, principalmente o extrativismo, qual? Mineral, ok? E também a gente tem outras atividades que são feitas nesse espaço rural, né? Um desses exemplos, dessas outras atividades, por exemplo, é o turismo. O turismo em espaço rural e o turismo rural. Por exemplo, hotéis fazenda, atividades feitas nessas florestas, nessas próximas dessas regiões rurais, né? Trilhas, é, por exemplo, na região de Nova Friburgo, em Lumiar, tem uma atividade que é muito comum lá, são aluguéis de tipo caiaque para descer o rio, fazer rafting, é muito comum nessa região, né? E também é um responsável forte pela mudança nessa paisagem rural e geração de renda para esses moradores. O turismo rural gera muita renda para esses moradores, né? Podendo ser um aliado ou não nessa preservação dessas áreas naturais, né? Dependendo do tipo de turismo, dependendo da maneira com que esse turismo rural é feito, você pode contribuir para a preservação desse espaço rural, dessa paisagem, dessa natureza encontrada aí, ok? E como eu falei, tem diferentes usos desse solo rural, né? Tem diferentes atividades que são feitas nesse espaço, ok? A primeira aqui, ó, a gente vai começar a falar desses modos de produção agrícola, né? Porque lembra que eu falei que dentro da agricultura, eu falei que pode ter uma agricultura mais voltada, mais parecida com uma indústria e uma agricultura mais parecida com o que a gente está acostumado a ver, da família plantando o alimento, ok? Então, dentro da agricultura, a gente tem diferentes modos de produção, ok? Então, eu coloco aqui, ó, quando falamos em modos de produção agrícola, referimos-nos aos tipos de agricultura, né?
Porque tem vários tipos de agricultura. Quais técnicas estão sendo utilizadas e como é a organização desse trabalho nesses diferentes tipos de agricultura, ok? Dependendo do tipo desse modo de produção, a gente vai ter uma paisagem diferenciada nesse local. A primeira que eu começo a falar aqui é a agricultura familiar, ok? Ela é realizada em pequenas propriedades, né? Que a gente chama de minifúndios, né? Não são grandes propriedades gigantes que você mal consegue percorrer aquela propriedade, aquele espaço de terra em um dia. Você não consegue, olhando, enxergar o final dessa propriedade, porque é absurdamente grande. Tem propriedades de terra no Brasil que são maiores do que estados inteiros, né? Do que municípios inteiros, são maiores do que cidades. Isso é absurdamente grande, né? Outra característica dessa agricultura familiar é que ela utiliza a mão de obra dos próprios membros da família. As pessoas que trabalham nesse espaço são pessoas que fazem parte desse ciclo familiar, né? E também é a utilização de subsistência, é aquilo que a gente já tinha conversado. Eles plantam a comida para comer e o que sobra, esse excedente, eles vendem, ok? E essa alimentação, essa comida produzida é voltada para o mercado interno brasileiro. Como eu falei, o que a gente consome aqui no Rio de Janeiro de hortaliça, das coisas plantadas, vem em grande parte da região serrana do Rio. Ou seja, eles produzem lá para dentro do nosso mercado interno brasileiro. Esse material, esse produto não é exportado, não sai do país, ok? Outra coisa muito importante dentro da agricultura familiar, que é uma produção diversificada de alimentos. Por que isso é muito importante, né? Isso a gente chama de policultura. Poli de muitos, né? Mais de um. Cultura, vários tipos de cultura, vários tipos de alimentos sendo plantados. Por que eu falo que isso é importante, né? Se a gente planta só um tipo de vegetal no solo, por exemplo, a soja ela vai extrair do solo um nutriente, certo? Cada planta, cada tipo de planta, ela extrai do solo um tipo de nutriente. Quando eu planto só um tipo quando eu faço um plantio de só um tipo de vegetal, por exemplo, vamos pensar que a soja extraia nitrogênio do solo. Se a gente tem só soja, ele vai extrair todo o nitrogênio do solo, vai deixar esse solo muito pobre, certo? A gente chama de solo pobre. E vai fazer com que a gente precise constantemente estar repondo esse nutriente no solo. Enfraquece muito o solo. A monocultura, o plantio de um tipo só de alimento, enfraquece o solo. E quando a gente faz uma produção diversificada, muitos alimentos juntos, muitas plantas juntas, acontece ali um equilíbrio. Por quê? A planta, além dela tirar algum tipo de nutriente do solo, ela também coloca nutriente no solo, né? É, ou seja, se a gente planta vários tipos de coisas juntos, ao mesmo tempo que um tipo de planta aqui, sei lá, a planta A, ela tira nitrogênio, mas coloca potássio, a planta B tira potássio, mas coloca nitrogênio. Então meio que vai tendo um equilíbrio nesse ecossistema dessas plantações, ok? Uma coisa muito importante também, essa agricultura familiar, ela é responsável por mais de 70% da produção de alimentos aqui dentro do Brasil. Ou seja, a grande maioria dos alimentos que a gente consome, a grande maioria da comida que está no nosso prato todo dia, vem justamente dessa agricultura familiar, ok? E eu coloco aqui um termo muito importante que a gente tem que entender bem como funciona, que é a função social da Terra. O que é a função social da Terra? Aqui na área urbana, por exemplo, aqui na Ilha do Governador, como que a gente entende essa terra? Por exemplo, se a gente tem um terreno, como a gente vê às vezes anúncio de venda, né? Ah, vende-se terreno tantos metros quadrados. Esse terreno, qual é a função da venda desse terreno? Qual é a função que a pessoa que está querendo vender quer e qual é a função que a pessoa que está querendo comprar quer? A pessoa que está vendendo, ela quer ganhar esse dinheiro e a pessoa que quer comprar quer construir uma casa, certo? Ou um apartamento, ou um prédio.
a função social dessa terra não é cumprida. O que eu chamo de função social? A principal função social da terra é a produção de alimento, certo? Ou seja, se a gente diz que uma terra está cumprindo a função social dela, o que eu quero dizer com isso? Ela está produzindo alimento. Né? Se a gente for pensar no espaço rural brasileiro, tem muita terra, tem muito espaço vazio que não cumpre a função social, que é enxergar a terra, esse espaço, como um local para produção de alimento, né? Porque a coisa mais importante que tem é a gente produzir alimento, porque dentro do nosso planeta tem milhões de pessoas, até bilhões de pessoas que passam fome, que não têm o que comer no almoço, no jantar, certo? Então aqui, ó, essa agricultura familiar baseada na policultura e nos minifúndios, né, nesses pequenos espaços de terra, elas sim cumprem a função social da terra, que é a produção de alimento, que é a principal função da terra, o principal motivo pelo qual a gente deveria ter uma terra é para plantar, produzir alimentos para a gente e para os outros, né? Cumpre a função social da terra, que é a não utilização da terra para mera geração de riquezas, né? E sim para a produção de alimentos. Eu não quero vender, eu não quero ter uma terra para gerar riquezas, para esperar ela valorizar e vender por um preço mais alto, né? Eu quero ter aquela terra para produzir alimento, ok? Uma coisa que a gente deve tomar muito cuidado é de não associar a agricultura. Deixa eu apagar essas coisas aqui porque tá meio confuso. Cadê? Aqui, apagar toda a tinta, ok. De não associar a agricultura familiar com uma agricultura orgânica, que é aquela agricultura que não utiliza agrotóxicos, sim? Certo? A agricultura familiar, ela utiliza em menos escala, mas muitas delas ainda utilizam agrotóxico, ok? Por isso que eu coloco esse ponto aqui, ó. Devemos tomar cuidado em associar a agricultura familiar com a agricultura orgânica, pois uma não necessariamente está ligada com a outra. Infelizmente, a gente ainda tem agricultores familiares utilizando o agrotóxico, ok? Então a gente não tem que fazer essa associação. Ah, é agricultura familiar, tem muitos produtos, tem muitas plantas sendo plantadas, né, o que a gente chama ali de uma produção diversificada, né, policultura. São pequenos espaços de terra, mas não necessariamente é uma agricultura orgânica. Esse agricultor ele ainda utiliza o agrotóxico, ok? Vou passar aqui para o próximo slide. Então, galera, dando continuidade aqui aos modos de produção agrícola, né? A gente começou a falar sobre a agricultura familiar, não é isso, né? Dentro da produção agrícola tem a agricultura familiar e tem também o que a gente chama de comunidades agrícolas, né? Dentro desses modos de produção agrícolas. Como seria como são essas comunidades agrícolas? Primeiro ponto, né, é o cultivo de forma coletiva. Muitas pessoas trabalhando juntas com o mesmo intuito de produzir alimento, né? E há uma divisão de funções de trabalho e de colheita, né? Dentro dessa comunidade tem diferentes funções dessas pessoas, ok? Em alguns casos, as terras dessa comunidade, elas não têm um dono. São várias pessoas sendo dono dessa mesma terra. Esse coletivo de pessoas, não é isso? Em outros casos, né, como eu falei, famílias possuem uma pequena propriedade e existe a troca e o auxílio entre as propriedades vizinhas, né? É meio que um misto aí entre a agricultura familiar, né? Parece um pouco com a agricultura familiar. Como eu boto aqui, em alguns casos a terra é coletiva e em alguns casos a terra é de propriedade de alguma família, mas que coletivamente com as famílias vizinhas, elas vivem de forma coletiva, produzindo alimento entre si, né? Se uma produz alguns tipos de alimento, a comunidade do lado vai produzir outros tipos de alimento para que haja essa troca entre elas, ok? Outro modo de produção agrícola, né? A gente falou da familiar, do coletivo, o outro modo, que é a agricultura indígena, que é uma das mais tradicionais, uma das mais antigas que a gente tem dentro do nosso território, né? Antes daqui ser Brasil, daqui ser chamado de Brasil, já existia
os índios já estavam por aqui, a terra aqui era deles, né? E já existia esse modo de produção indígena. O que eu boto aqui? Ó? No Brasil, muito antes da chegada dos portugueses, né, como eu falei, os indígenas que aqui viviam já cultivavam de forma comunitária diversas espécies, né? Como a mandioca, e em muitas outras partes do mundo já foram registradas práticas agrícolas avançadas entre grupos indígenas, né? Porque a gente às vezes, muitas vezes tem em mente a agricultura indígena, uma agricultura ali sem muita tecnologia, sem muito conhecimento e tudo mais. Porque a gente às vezes confunde tecnologia com coisas avançadas, né? A gente fala, tem a tecnologia no campo. O que é essa tecnologia? São máquinas, né? Às vezes aviões para jogar agrotóxico em cima das lavouras. Só que o conceito de tecnologia ele não necessariamente está relacionado a isso, né? Tecnologia muitas vezes está relacionado a técnicas que vão aumentar essa produção. E essas técnicas que vão aumentar essa produção podem ser maquinários ou pode ser um conhecimento tradicional. Como aqui, ó, incluindo classificações de tipos de solo, técnicas de manejo para combater pragas e garantir a fertilidade da terra. Porque eu percebo aqui, por exemplo, na minha hortinha de casa. Qualquer hora eu faço um vídeo e mostro para vocês. Eu estava tendo muito problema de lagarta. Lagartinha comendo a couve, comendo a alface, comendo a rúcula. Aí eu fui dar uma pesquisada, né? Como eu poderia acabar com essas lagartas na minha horta. Eu não queria matar a lagarta, eu queria simplesmente que elas não comessem as coisas da minha horta, né? Obviamente, sem usar nenhum tipo de agrotóxico, sem usar nenhum tipo de veneno, sem usar nenhum tipo de pesticida, porque aqui eu faço o plantio completamente orgânico, eu não uso nenhum tipo de produto químico, né? Tanto para adubar esse solo, quanto para ou fertilizar, né? Quanto para matar algum tipo de praga. Aí eu fui pesquisar. Aí eu vi que se próximo a essa minha horta eu plantasse muita flor, essas borboletas, né? Porque se a gente lembrar, né, sobre ciências, a lagarta, depois que ela amadurece, ela vira borboleta, né? Aí eu vi que se eu plantasse muita flor próximo a essas minhas hortas, essas hortaliças, as borboletas não iam mais ser atraídas pela horta, pela couve, pela rúcula, pela alface, e sim por essa flor. Aí, ao invés dela colocar o ovo, a borboleta colocar o ovo lá na minha couve e depois nascer um monte de lagarta na couve, ela ia colocar o ovo nas flores, nas plantas das flores, e depois ia nascer lagarta nas flores, e essas lagartas iam comer esses pedaços dessas flores. Eu falei, poxa, que maravilha! Então, eu tenho a minha horta saudável, sem nenhum tipo de agrotóxico, sem nenhum tipo de praga, sem nenhuma lagarta, sem nada, e ainda coloco outro tipo de planta próximo, né, que é melhor, quanto mais planta, quanto mais a gente plantar, melhor para o mundo, e vou dar alimento para essas lagartas e para essas borboletas. Então, as lagartas e borboletas ficam no canto dela, comendo as flores, que não tem problema, e eu fico aqui no meu canto, comendo a minha rúcula, o meu alface, o meu agrião, a minha couve, certo? Vivendo aí numa harmonia. Isso foi o tipo de tecnologia que eu encontrei para conseguir não combater, né? Porque eu não combati a praga. Eu aprendi a viver harmoniosamente com ela, né? Ela tem a parte que ela come, eu tenho a parte que eu como, e ela até me ajuda a fazer uma produção maior, né? Tem alguns animais que aumentam a produtividade, como por exemplo as abelhas, né? Eu tenho aqui 2 colmeias de abelhas em casa que através da polinização, elas vão ali, tipo o beija-flor, que vai na flor, pega um pouquinho do néctar, passa para outra flor, passa para outra, a abelha faz a mesma coisa. E essa troca de néctar entre uma planta e outra, entre uma flor e outra, faz com que a produtividade aumente, né? Tudo isso de forma natural, sem agredir o meio ambiente, sem usar agrotóxicos, sem usar máquinas, sem fazer nada disso. Então, não tem como a gente falar que isso não é tecnologia, que isso não é conhecimento. Isso é tecnologia, isso é conhecimento, sim. Só que é um conhecimento e uma tecnologia que não agride o meio ambiente, que faz com que a gente consiga produzir de forma harmônica, que faz com que os animais que convivem com a gente consigam se alimentar de forma harmônica e de forma saudável, né? Porque às vezes
a gente tem uma visão muito arrogante, muito prepotente, né? Nós como seres humanos, né? Como se só nós fôssemos importantes nesse planeta, como se todos os outros animais presentes ou os vegetais presentes não tivessem importância. E uma reflexão que eu estava fazendo ontem, ou antes de ontem, eu estava mexendo lá na horta e tudo mais, e eu vi que estava nascendo algumas plantas, assim, tipo umas praguinhas, tipo um mato. Mais especificamente, o nome era tiririca. O nome dessa plantinha, desse matinho que nasce é tiririca. Aí eu fiquei chateado, falei, poxa, tá nascendo tiririca, isso não serve pra nada e tal, não vai me ajudar, não vai contribuir, é tipo uma praga aqui na minha horta. Aí eu fiquei pensando, né, que arrogância a minha, né? Que visão limitada que eu tive naquele momento, né? Por que que eu digo isso? Não servia pra mim. A tiririca não tem serventia pra mim. Eu, Marcelo, eu ser humano, não serve pra mim. Aí eu quis tirar aquilo dali porque não servia pra mim e para todos os outros seres vivos. Depois eu fui pesquisar, eu vi que tiririca é um forte alimento para pássaros. Pássaros se alimentam desse tipo de vegetação. E os pássaros podem ajudar essa minha horta de que forma? Eles vão acabar comendo alguns insetos que matam as minhas plantas. Ou seja, essa tiririca plantada ali, que nasceu espontaneamente, está atraindo pássaros e esses pássaros estão comendo os insetos que porventura podem comer a minha plantação. Ou seja, é um equilíbrio. A gente percebe que a natureza ela está em perfeito equilíbrio, né? Se a gente tira, ó, o meu cachorro latindo. Se a gente tira algum tipo de coisa dessa natureza, Simba, parou! Tô dando aula. Vamos ver se ele entende. Se a gente tira algum tipo de inseto, de vegetação, a gente vai acabar influenciando todo o equilíbrio desse ecossistema. E isso, técnicas e tecnologias de manejo do solo, de equilibrar o ecossistema, os nossos povos tradicionais indígenas eles sabiam perfeitamente, ok? Então, passando aqui para o próximo. Outro modo de produção agrícola é o que a gente chama de agronegócio. E ele é justamente o contrário aí da agricultura familiar, né? Que ele, primeiro ponto, ele é baseado na grande propriedade de terra, o que a gente chama de latifúndio, né? Que tem os minifúndios, que são as pequenas propriedades de terra, né? Minifúndios, que é lá da agricultura familiar. E aqui no agronegócio a gente tem as grandes propriedades de terra, os latifúndios. E a gente tem também. Simba! Parou! A gente tem também a monocultura. Lembra lá que na agricultura familiar a gente tinha a policultura, várias culturas, várias coisas plantadas juntas? Aqui a gente tem a monocultura. E isso vai acarretar o quê? Justamente aquilo que eu falei. Se a gente planta só um tipo de coisa no solo, a gente tem um desequilíbrio. A gente não tem várias plantas retirando e colocando diferentes nutrientes. A gente vai fazer com que esse solo fique cada vez mais pobre. Né? O que é um solo pobre? É um solo com pouco nutriente. Um solo cada vez mais pobre e tendo que fazer recolocar nutrientes de forma artificial nesse solo. Né? Outra característica, que é o uso intensivo de tecnologias e insumos. O que são esses insumos? São os venenos. Essas pessoas colocam veneno na comida, justamente para matar essas que eles chamam de praga. E o que acontece quando a gente mata algum tipo de vegetal, um animal que está presente na nossa horta, na nossa produção? Desequilíbrio ambiental. Justamente o que eu estava explicando aqui na minha pequena hortinha. Né? Outra coisa, ela é voltada para o mercado externo. Os agronegócios aqui no Brasil são voltados para o mercado externo. É produzido aqui, só que não é vendido aqui, é vendido fora do nosso país, ok? Tem o que a gente chama de produção permanente ou rotativa. É sempre o mesmo produto sendo plantado. Ou às vezes tem rotativa, né? Que é a hora, numa determinada época do ano é soja, em outra época do ano é trigo. Mas sempre variando entre esses poucos componentes, ok? Outra coisa, para mim, uma das mais graves, né? Que mais me chamam a atenção, não cumpre a função social da terra. Esses grandes latifúndios, esses grandes terrenos, eles não estão sendo utilizados para plantar comida.
para plantar coisas para alimentar, certo? Eles, na maioria das vezes, as terras são compradas, se produz trigo ou soja para produzir ração para animal, para qualquer coisa do tipo. E muito espaço ali não é produzido nada, não é plantado nada. Eles esperam a terra valorizar, o preço do metro quadrado aumentar, para eles poderem revender aquela terra mais cara, para ganhar dinheiro, ok? Um espaço que poderia estar sendo utilizado para plantar comida não está sendo utilizado para isso, enquanto a gente vive num país onde pessoas passam fome diariamente, pessoas não têm o que comer. Eu não sei se vocês estão reparando aqui na Ilha do Governador que está tendo um constante aumento da população em situação de rua, né? O que a gente chama de mendigo. Né? A forma correta da gente chamar são pessoas em situações de rua, ok? E está tendo um constante aumento disso. Muita gente está na rua. E todo sábado eu tenho um projeto que eu participo aqui na Ilha do Governador, chamado Artesãos da Ilha, que a gente produz artesanatos, um grupo de pessoas produzem artesanatos e a gente vende. E toda essa venda que a gente destina para comprar material de limpeza e alimento para essas pessoas em situação de rua. Mas por que eu estou falando isso? Aos sábados a gente vai fazer as entregas, né? E a gente faz as entregas principalmente ali no aterro do Cocotá. E a gente tem percebido gradativamente o aumento dessas pessoas, né? O aumento de pessoas em situação de rua. E por que eu falo isso, né? Qual é a relação disso com a nossa matéria? Que no Brasil a gente tem uma das maiores concentrações de terra do planeta. O que é concentração de terra? Grandes propriedades de terra na mão de poucas pessoas, né? E todas essas propriedades são baseadas nesse modo de produção agrícola chamado agronegócio, que são grandes propriedades que não produzem comida, produzem algumas coisas para o mercado externo, e dentro de um país que tantas pessoas passam fome. E a gente não precisa ir longe para ver isso. A gente vai sair de casa, em qualquer lugar aqui na Ilha do Governador, a gente vê pessoas morando na rua. Né? E isso para mim é muito triste, pensar que tem pessoas que não têm água para beber. Pessoas não têm água para beber. E dessa forma a gente consegue começar a compreender sobre desigualdade social, né? Tantas pessoas com muita coisa para comer, com grandes espaços de terra, e outras pessoas sem ter o que comer e sem ter água. E a questão da água é uma realidade. Eu, antes de eu participar desse projeto, eu não tinha muita consciência disso, né? Caramba, as pessoas não têm água. Como assim não tem água? Né? E eu vi que é uma demanda muito grande dessas pessoas em situação de rua. Elas pedem água. A gente sempre pergunta, né? Qual é que você está precisando mais? Você precisa mais de comida, de roupa? Qual é a sua demanda? O que você quer? E as pessoas falam, cara, a gente precisa de água. Quando você vier trazer comida, trazer roupa, traz sempre muita água pra gente. Porque quando eles pedem água nas casas, as pessoas não dão. E é sempre muito difícil, né? É esquisito a gente pensar sobre isso, né? Que tem pessoas que não têm água para beber. E num país como o nosso, né? Tão grande, tão rico e com grandes propriedades de terra que não produzem comida. Isso eu acho que é muito grave, né? E outra coisa sobre esse tipo de modo de produção do agronegócio é que ele é responsável, um dos principais responsáveis no Brasil pelo desmatamento, né? Ele degrada o solo e ele desmata. Ele derruba a floresta. E as florestas são um dos principais responsáveis por nós estarmos vivos nesse planeta. Né? Então, basicamente, o agronegócio destrói a vida das pessoas e de todos os seres vivos, certo? Vou passar aqui para o próximo slide. Outra coisa interessante nesses modos de produção agrícolas é que tem também o plantio em estufas, né? Que são meio que essas casas, essas construções, locais cobertos, e você planta dentro dessas casas de plástico, né? Que eu coloco aqui, ó. São construções cobertas com plástico especial projetada para proporcionar um ambiente favorável às plantas.
que é um exemplo de agricultura intensiva, né? O que a gente chama de intensivo? Que tem uma alta produtividade com a utilização de tecnologias. Por que em alguns locais a gente faz o plantio em formas de estufa? Por exemplo, locais... Meu cachorro não para de latir, desculpa, gente. Locais muito frios, né? Que às vezes o frio e a geada, né, esse congelamento dessas gotinhas d'água em cima das plantas, acabam matando. Aí aqui dentro dessa estufa, a gente consegue ter um controle maior da temperatura, da umidade, certo? Ou seja, locais que têm condições climáticas um pouco extremas, às vezes muito frio, muito calor, muito seco, muito úmido, a gente consegue fazer um controle absoluto, né? E através dessa tecnologia das estufas, a gente consegue plantar em locais onde antes a gente não conseguia, porque era muito frio, muito calor, muito úmido, muito seco, né? Com essa evolução tecnológica da estufa, isso meio que ficou para trás, né? Se a gente tem a grana, se a gente tem o capital para investir em uma estufa, a gente consegue plantar basicamente aí onde a gente quiser, ok? E a gente poderia dar continuidade aqui, né, que a gente estava falando dos modos de produção agrícola, e agora a gente iria começar a falar dos modos de produção da pecuária. Só que a aula já está ficando extensa, o vídeo já está aí com quase 40 minutos, e vai ser muita coisa para a gente falar em uma aula só. Então eu vou optar, também eu acho que vocês vão achar melhor, da gente encerrar o conteúdo por hoje, beleza? A gente vai conversar um pouquinho no chat sobre o que a gente falou, vai tirar algumas dúvidas e fazer alguns exercícios. Pode ser assim? Então a gente vai encerrar aqui nas estufas e daqui a pouco a gente vai para o chat para conversar um pouco. Valeu, galera. Um abraço. Até mais.